Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Hoje, sábado, 1º de agosto de 2020. Estamos iniciando mais um mês com as portas físicas da nossa casa fechada, mas com as portas virtuais sempre abertas. Acessem o nosso canal, o nosso site www.rita.org.br. Nossa casa virtual é ali. Vocês vão ver todas as palestras que já foram realizadas, os horários e os palestrantes que darão a seguir, todos os cursos que estão tendo, os horários dos cursos. Vocês vão ver também o acolhimento fraterno, que é um trabalho que os médiuns da casa fazem para quem precisa de um suporte, de um apoio, num momento um pouco mais difícil. Então, se você conhece alguém, fale para ele acessar o atendimento fraterno do Rita. É como se você estivesse colocando o nome na caixinha, porque a gente vai ter todo o apoio da espiritualidade com as irradiações e os tratamentos à distância. E vamos confiar, né? Vamos saber confiar. Confiança é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. E confiança é super importante, porque a gente pode alastrar isso para todos que estão ao nosso redor. Hoje a gente vai ouvir os estudos e as reflexões trazidas pela Gabriela Asmar, nossa companheira aqui da casa, tão querida. Mas antes faremos a nossa oração. Jesus, Mestre querido, espíritos protetores que nos envolvem com tanto carinho, Rita de Cássia, patrona desta casa, nos envolva nesse momento e nos ajude a abrir o nosso coração e focar a nossa mente para que possamos apreender mais esses ensinamentos que nos ajudarão a caminhar nessa nossa encarnação. E assim, tranquilos, envolvidos em toda essa energia, pedimos a permissão de Deus, nosso Pai Criador, para iniciarmos a palestra desta noite. Graças a Deus. Você, Gabriela. Obrigada. Boa noite a todos. É com uma alegria que transborda que eu venho falar desse assunto. É um assunto que, a meu ver, é divisor de águas e que fala, sobretudo, daquilo que nós trabalhamos aqui todos os dias, né? O Espiritismo é o grande divisor do pensamento humano rumo à integração da ciência com a religião. Então, o nosso tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, item 8, que fala da aliança da ciência e da religião. É muito importante a gente entender que essa aliança da ciência com a religião, embora pela lógica que nós aqui todos compreendemos, né, a gente busca uma casa espírita porque quando essa é uma lógica de vida que nos acolhe, uma filosofia de vida, como muitas vezes a gente explica para quem não conhece o Espiritismo, porque a nossa prática é um pouco diferente de outras linhas religiosas, de outras linhas espiritualistas, né? O Espiritismo se autodefine, e essa definição a gente tem sempre em mente, como a fé raciocinada. Então,
puxando por aí, né, vamos entender o que é raciocinada, né? A fé, ela tem um caminho de construção ao longo da história da humanidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas raciocinada é a primeira vez que a gente ouve falar através do espiritismo e da codificação que Allan Kardec organizou, mas que ele não é o autor, né? Quem é o autor da codificação espírita do Pentateuco? É uma primeira obra coletiva, porque quando os espíritos se apresentam para passar mensagens através dos médiuns que Allan Kardec entrevistava, né? Allan Kardec entrevistava os espíritos através de uma série de médiuns, não era um aqui ou outro ali, eram vários, e ele, por ser cientista, foi convidado a estudar os fenômenos que começavam a pipocar mundo afora, não era só ali onde ele estava na França, era em vários lugares do planeta, e ele recebia cartas relatando experiências semelhantes, e ele foi chamado à tarefa de ser o investigador e, decorrente disso, o codificador do espiritismo, exatamente porque ele era cientista. Ele estudava, não por acaso, eletricidade e magnetismo. Ele tinha várias áreas do conhecimento, o que naquela época não era incomum, né? Então, aqui eu fiz um micro resumo do currículo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome dele, e para quem está nos visitando pela primeira vez, Allan Kardec foi um codinome que ele se aplicou para diferenciar a obra do que veio a ser o Espiritismo daquilo que ele já escrevia antes como professor pedagogo. E, além disso, ele era professor de Química, Física, Aritmética, Anatomia e Astronomia. Muitas vezes, e a gente vai falar um pouquinho aqui dos sábios da Antiguidade, era muito comum todos os homens de ciência falarem de astrologia. Então, Allan Kardec falava realmente do estudo do espaço sideral, né? Que naquela época, enfim, com o que se tinha na época, ele reunia todos esses universos de conhecimento, e o ponto de pesquisa que ele focava na época em que ele foi chamado para estudar os fenômenos era eletricidade e magnetismo. E agora, dando assim já umas cenas dos próximos capítulos do que a gente vai falar ainda hoje, é nesse ponto que agora a gente vê a ciência chegar como algo novo, né? Como uma nova fronteira. Então, Allan Kardec já estava antecipando isso. E é muito interessante, o Pentateuco ele é muito estruturado por esse pensamento lógico que Kardec trouxe para todo o estudo e, consequentemente, toda a narrativa do que hoje nós entendemos como Espiritismo. E quando ele organiza todos esses pensamentos, deixa eu me organizar aqui, no espaço, na matéria, né, que também faz parte, porque tudo isso é sobre falar do sutil e do tangível, né, do espírito e da matéria. Então a cadeira aqui precisa ocupar um lugar adequado para eu poder estar aqui com todo o meu espírito se manifestando adequadamente. Mas então, quando Kardec organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos primeiros, né, primeiro o Livro dos Espíritos, e assim sucessivamente, o Livro dos Espíritos como um grande apanhado de tudo que viria, e depois os livros que vieram aprofundando. E no Evangelho, ele começa, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, fala de Sócrates e Platão. E é muito relevante isso para tudo que nós vamos falar agora, porque, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, todas as grandes ideias, todos os grandes saltos evolutivos do pensamento humano que nós conhecemos, não vêm de uma hora para outra.
vêm alguns espíritos preparados, obviamente, já da espiritualidade. Não é aqui que se cria nada, na realidade aqui a gente recebe sementes de árvores que já existem há muito tempo e com muito mais sofisticação e desenvolvimento e multi-aspectos que a gente sequer consegue nomear ainda, da espiritualidade. Então, de tempos em tempos, a gente recebe na Terra espíritos que vieram preparados para nos oferecer uma semente de um salto quântico em termos de desenvolvimento dessas possibilidades que a encarnação nos traz. Então, Sócrates foi o primeiro na história da humanidade a realmente falar de alma como algo muito parecido com o que o Espiritismo veio tantos anos depois a trabalhar. E o que é curioso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, a introdução fala de Sócrates, e depois no capítulo 1, quando o Evangelho trata das 3 grandes ondas de revelação, aí sim, né, de uma linha religiosa, espiritualista que se constrói, começa por Moisés, e Moisés veio muito antes de Sócrates. Moisés veio, eu botei aqui uma cola pra gente, também como eu acho que o visual ajuda muito a gente a criar uma caixinha adequada para aquilo que vai ser dito. Então a história da humanidade, aí vou bem antes de Moisés, é claro, né? Até pouco tempo atrás se falava em 200 mil anos, que o primeiro Homo sapiens, né, diferenciando aí de outros animais, de outras espécies ou subespécies, pelo fato de ter sido o primeiro a ter consciência de si, né? Então, se a gente pensar mais inicialmente ainda, né, na história da vida, a gente tem um planeta formado primeiro, né, por inanimados, né? Então, a gente tinha primeiro os minerais e depois os vegetais. Então, os minerais tiveram uma primeira experiência de condensar matéria, organizar matéria, e a gente vê diversas expressões dessa condensação que são influenciadas por diversos elementos, inclusive pelo hoje o que a gente tem como pensamento, né? E aí tem experimentos mostrando a formação dos cristais de gelo, se você emana pensamentos positivos, negativos, isso tudo hoje a ciência já consegue enxergar. Então esses minerais vieram com uma expressão já inicial de forma de organização de vida. Os vegetais já tiveram mais elementos para se desenvolver, né? Como algo mais ativo, como algo realmente que tem um ciclo de vida que pressupõe uma certa inteligência, obviamente instintiva. O vegetal a gente não pode nem falar que é instintivo, mas ele já consegue ter uma troca muito mais rápida, muito mais visível. E aí vieram os primeiros animais ainda, né, muito simples, e foram se desenvolvendo inclusive no aspecto neurológico, aliás, sobretudo no aspecto neurológico, e nessa continuidade, que tudo é uma continuidade, a gente muitas vezes não consegue enxergar por aquilo que a matéria oferece, quando é que passa de um estágio para outro, mas fato é que o animal que se diferenciou e que conseguiu viver como dominante na Terra, não por ser o mais forte, não por ser o mais ágil, mas porque tinha uma condição cerebral que lhe permitia criar pensamento, criar diálogo, criar histórias, se conectar uns com os outros a partir dessas histórias que perpassam gerações, foi o homem, né? E a consciência de si mesmo, que foi o grande diferencial, né, do Homo sapiens sapiens, não aconteceu
em nenhum momento que a ciência já tenha detectado na Terra, né? E a gente vê, através do Espiritismo, o quanto desses grandes saltos não virem num momento de encarnação, mas sim através de seres que já vêm preparados para trazer esse conteúdo, porque aqueles que estão aqui já alcançaram uma condição tal de poder receber essa nova leva de evolução, de estar mais próximo de Deus, que é a perfeição que a gente pretende um dia compreender, né? Chegar a ela, na nossa compreensão atual, a gente acredita que não é possível, né? A gente vai poder chegar muito próximo disso, ser espíritos crísticos em algum momento, mas tudo aquilo que Deus é, só Ele, né? Só um. Então, fui lá para trás, né? Voltando para cá. Quando a gente começa a ter esse homem que tem consciência de si mesmo e olha para o que está acontecendo ao redor dele e começa a manipular a natureza para ter um pouco mais de conforto, mais segurança, poder viver um pouco mais, ainda extraindo da natureza o que aparece e se movendo, né, sendo nômade, porque do momento em que aqui não tem mais comida eu preciso ir para ali, mesmo que a minha caverna aqui já tivesse mais confortável, mas eu vou ter que abandoná-la para poder continuar vivendo mais adiante, e depois cria as condições para poder gerar essa alimentação aonde ele estiver, aí vem a agricultura, a pecuária e etc. Mas quando esse homem começa a se organizar, porque ele precisa, exatamente porque não é o animal mais forte, ele precisa viver em grupo, viver gregariamente, e a vida em grupo traz a noção do padrão relacional e como é que ele olha um para o outro e decide quem é que manda em cada momento, quem é que vai desempenhar cada uma das atividades necessárias ao grupo para que a vida fique um pouco mais estável e ele possa permanecer nessa encarnação um pouco mais de tempo, porque isso é uma escola na qual ele precisa passar de ano, senão a encarnação vai ficando muito pouco eficiente no seu objetivo evolutivo. Então ele começa a olhar para tudo isso, ainda, né, lá na pré-história, ele começa a ver o raio, né, o sol que nasce de manhã. E como é que a gente explica isso? Como é que eu sei que toda manhã o sol vai aparecer e depois ele vai sumir, vai ficar escuro, e eu preciso tomar decisões em cima disso, e através das minhas decisões eu tenho maior ou menor probabilidade de continuar vivo, porque sair de noite é mais perigoso, mas por outro lado, o que eu faço para manter os animais afastados de noite da minha caverna? E aí eu começo a buscar uma maneira de fazer fogo, e por aí vai. Obviamente não cabe toda essa história na nossa palestra, mas ele olha para a natureza com temor, né? O primeiro sentimento que o homem registra é o medo, porque o medo era essencial para a manutenção da vida naquele momento, né? Naquelas condições. E esse temor começa a gerar figuras simbólicas, né? Compreensões, nomeações de tudo isso que afeta a vida através de mitos, né? E era só isso que se tinha. O pensamento mitológico, em algum momento, deixa de ser suficiente para esse homem que continua se desenvolvendo. Então, lá na antiguidade, a gente tem a primeira condensação da filosofia, né, que é o que foi chamado de filosofia clássica. E Sócrates foi um grande filósofo que marcou a história da humanidade. Ele foi o primeiro a falar do ser humano como um ser dual, né, ele chamava de alma e corpo, e como a alma e o corpo interagem. Platão, né, Sócrates, assim como Jesus, não escreveu nada. Quem escreveu foi o seu discípulo Platão. Então, Platão já traz mais
o Sócrates focou muito na alma, né? Como se o corpo fosse algo menos importante. Platão já vem trazendo um equilíbrio maior nessa visão de corpo e alma e dessa interação que os dois precisam ter para que essa jornada terrestre seja o mais eficiente possível. Mas entre Sócrates, Platão, depois Aristóteles e todos os que ali fizeram um grande boom de desenvolvimento, né? E Jesus, né? O Sócrates, ele veio preparar o mundo para a chegada de Jesus. Mais ou menos 500 anos antes de Jesus, ele trouxe todos esses elementos para o pensamento, né? Para o pensamento da humanidade. E, como filosofia, o mundo avançou muito, mas quando Jesus veio, Jesus já veio trazer uma mensagem muito mais completa, muito mais profunda, mas ainda falando para homens que não tinham condição de entender todo aquele material. Então Jesus fala por analogias, fala por imagens, porque ele precisava deixar o essencial que cada um pudesse captar. Então, toda a narrativa de Jesus, embora extremamente lógica, ela se associa àquilo que as pessoas tinham a condição, a capacidade de absorver no seu dia a dia. E ele deixa muito claro que mais virá. Né? Depois dele, haverá outras levas de aprofundamento, outras levas de sofisticação para essa verdade que é eterna, né? Que desde Moisés já começou a ser mostrada para a vida sobre a terra. Né? Moisés trouxe os 10 mandamentos e nos 10 mandamentos ele tem uma parte que é eterna e imutável, né? Desculpa, em toda a legislação que Moisés trouxe, né? Tinha uma parte eterna, imutável, porque vinda direto da fonte no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, e ele tinha uma parte da lei mosaica que era para lidar com a vida do homem sobre a terra, a vida social, que é obviamente muito impactada pela cultura, por aquele momento da história, e naturalmente a lei civil que busca controlar comportamentos de um povo que ainda estava muito em ebulição, né? Saindo de experiências de escravidão e revolta. Então, a lei que Moisés traz nesse lado mais mundano, ela ali era o que precisava ser. Mas ela vai mudando ao longo da história e ao longo das culturas. Mas ela ainda nos dias de hoje, a gente está em 2020, uma necessidade para todos os povos. Né? Então, a gente tem a religião trabalhando uma lógica de espírito imortal, né? A nossa religião dessa forma. Outras religiões vão trabalhar essas questões que, na realidade, a meu ver, a essência é sempre a mesma, mas a maneira de se manifestar e o uso que se faz dessas visões do que precisa ser feito para a gente chegar à felicidade, que na realidade é o que todas as religiões buscam trazer, vai variar muito de sociedade para sociedade, de momento histórico para momento histórico, e a gente só vai conseguir ter um alinhamento entre esses dois componentes do que nos regula socialmente, do que regula o nosso padrão relacional, lá na frente, quando ciência e religião efetivamente forem trabalhados de uma forma una, que é o que o Espiritismo, pela primeira vez, trabalha conscientemente. Então, o
o Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente estava falando, ao falar das 3 revelações, as 3 grandes ondas de revelação, Moisés, Jesus e o Espiritismo, o que vem logo depois é exatamente a aliança da ciência com a religião, que o Espiritismo inaugurou. Então, eu queria agora trazer uma outra camada de raciocínio sobre isso. A humanidade, assim como um indivíduo, né, olhando o desenvolvimento de um indivíduo e o desenvolvimento do coletivo, no qual vários indivíduos evoluem em conjunto, o coletivo, obviamente, ele é composto por cada um desses indivíduos e ele também, a alma coletiva também influencia cada um desses que está ali lhe compondo, né? Existe um caminho de interdependência entre os indivíduos que compõem qualquer grupo, qualquer um. Então, quando a gente olha para um ser humano, né, que nasce um bebezinho dependente, né, um bebezinho que, para sobreviver, precisa necessariamente do apoio, da ajuda, da entrega, muitas vezes, de outros, né? Normalmente, os pais, mas não necessariamente, né? Mas alguém que tenha uma condição já mais madura de lidar com as necessidades não apenas materiais, como também espirituais, né? A gente trabalha com o tangível, mas a gente já tem hoje experimentos científicos mostrando que pertencer, se conectar, ser visto, se sentir pertencente de um grupo é essencial, tanto quanto respirar e beber água para a sobrevivência de um ser. Então, na Segunda Guerra, houve um experimento retirando bebezinhos dos campos de concentração e levando-os para berçários, nos quais eles tinham todo o aparato material, todo. Eles tinham comida de boa qualidade, eles tinham aquecimento, eles tinham medicamentos, se fosse necessário. Só que, para fins científicos, os cuidadores desses bebês eram proibidos sequer de fazer contato visual com os bebezinhos. Não havia afeto, não havia interação do ponto de vista emocional. E esses bebezinhos todos pereceram, todos morreram. Então, essa visão de que o ser humano sobrevive através do cuidado material, ela é parcial. E isso hoje a gente começa a entender. Mas isso a gente está pulando aí no tempo. Então, quando o bebê é dependente, ele olha para pai e mãe, para os seus adultos, como grandes exemplos. E ele entende que se o adulto, né, na visão de um bebê absolutamente dependente, olhando para aquele que lhe provê aquilo que é necessário para a existência, quando ele recebe o que ele precisa, ele chora, ele tem a mamadeira. A fralda está suja, ele chora, alguém vai lá e provê a higiene. E por aí vai. Do momento em que ele começa a compreender um pouco mais e ter necessidades um pouco mais sofisticadas, e ele começa a clamar não apenas pelo material, mas também por respostas às necessidades intangíveis dele, quando muitas vezes essa resposta não vem, ele atribui muitas vezes a culpa a si mesmo. E aí ele começa a gerar uma visão, né, de culpados e inocentes. Então, se ele é inocente, o outro é o culpado. Mas quando esse outro é essencial à sua sobrevivência, no caso pai e mãe, ele não pode atribuir ao outro a culpa, porque isso seria a própria morte dele também, né? A própria anulação do valor dele também. Então ele muitas vezes se coloca como o culpado porque o outro precisa ser inocente. Então essa racionalidade binária, ela é muito rudimentar, mas ela funciona
até determinado ponto da vida. E aí o indivíduo continua se desenvolvendo nessa interação, através dessa interação, com todos aqueles que compõem o seu grupo essencial, né? E depois expandindo esse grupo e trazendo outros grupos de pertencimento, os amigos, os colegas de colégio, mesmo que não sejam tão próximos, e por aí vai, e tendo uma necessidade muito grande de pertencer nesses grupos. Então ele começa muitas vezes a questionar os valores daquele grupo original, né? Porque ele precisa entender como é que ele pode pertencer aqui e também aqui e também aqui, para que ele então tenha opções de expandir a visão dele do que é ele como indivíduo e do que é o grupo, cada um desses grupos nos quais ele está, e que faceta dele ele vai exercitar com cada um desses grupos, né? Então, quando esse processo acontece de uma forma saudável, em algum momento, depois da adolescência, o indivíduo começa a entender que ele escolheu um caminho que é dele, que necessariamente parte do que ele recebeu lá atrás, mas que agora ele assume responsabilidade pelas escolhas que ele vai fazer. E nesse caminho que é único dele, aquele único caminho no qual ele pode realmente exercitar o seu propósito, né? O motivo pelo qual ele encarnou, o grande planejamento de desenvolvimento através da encarnação passa pelo exercício do propósito que é único de cada um, e só um adulto pode ocupar esse lugar que é único, que pressupõe, portanto, que ele não precisa ser idêntico aos que lhe antecederam, seja no seu grupo de origem, seja em qualquer um desses outros grupos aonde ele pertence, mas ele não é escravo do que os outros que estão ali são ou já foram, né? É o estar no mundo sem ser do mundo, né? É o poder tomar responsabilidade por aquilo que você veio fazer sobre a Terra, né? Quando esse ser está pronto para essa jornada, ele é um adulto, né? Independente do número de anos que ele tenha vivido, porque às vezes isso acontece cedo, às vezes isso acontece mais tarde, às vezes isso não acontece numa encarnação inteira. Mas o que é importante para a gente pensar no nosso tema de ciência e religião? Todo esse caminho que a humanidade vem percorrendo, que é pendular, né? Entre buscar... Aqui eu fiz um esquema para a gente pensar nesse pêndulo, né? Então você tem lá, na pré-história, um pensamento unicamente místico, né? Quando consegue ter o pensamento, ele o rei trovão, a rainha chuva e por aí vai. Esse pensamento, na antiguidade, busca a racionalidade através da filosofia clássica, né, que é a busca da lógica, mas ainda de uma forma não comprovável, né? Há um pensamento que busca bases na realidade observável, mas ainda não existe a ciência como a gente conhece hoje. E daqui a gente vem para a Idade Média, em que a religião se impunha, mas através de dogmas. Então todo o raciocínio ele era punível, né? Ele era um risco aquilo que a própria igreja colocava, e as pessoas não podiam cotejar com a realidade que enxergavam ao seu redor. E tinham medo, né? Então a volta também do medo. Depois, quando a gente entra no Renascimento e no Iluminismo, a gente a gente responde a isso daqui, dizendo, não, peraí, agora eu quero a lógica. A religião é ruim porque ela aniquila a nossa possibilidade de pensar. René Descartes, que foi um renascentista muito importante, ele dizia, penso, logo existo. Né? É essencial o pensar para que eu me reconheça como um ser. E
esse momento da humanidade, do Renascimento e do Iluminismo, foi o que, primeiro, trouxe a ciência como a gente conhece hoje, né? Aquela que precisa comprovar para integrar. O cientista, ele não nega Deus, ele não duvida ele duvida, ele não nega, ele simplesmente, se ainda não comprovou, não inclui naquilo que ele chama de ciência, né? Então, a dúvida é saudável, mas a dúvida só pode ser sanada através de experiências concretas, matemáticas, que eu consiga trazer para um padrão que se repita com as variáveis que eu consigo compreender, N vezes em que ela seja repetida, né? Então, esse materialismo que traz uma evolução científica muito grande, é nesse período da humanidade que a ciência praticamente chegou ao ponto em que está hoje, né? Ele é saudável, mas ele exclui a religião, até porque vem de um momento aqui em que a religião é a negação disso. Aqui não, né? Aqui também não. Ainda coexistia o pensamento material com o imaterial. Mas aqui a gente fica só na imposição dogmática e aqui a gente busca uma negação de tudo para poder recomeçar, por isso renascimento, né? E aí, não por acaso, foi exatamente na França iluminista que Allan Kardec surgiu. Ele não poderia surgir em outro lugar senão aqui, onde o pensamento científico já estava consolidado, já tinha um lugar no inconsciente coletivo, né, que já se tornava aos poucos consciente, e que ele pode, então, integrar com manifestações que vêm de algo inicialmente inexplicável até que ele encontra a explicação, né? Inexplicável é tudo aquilo que a gente ainda não explicou, não quer dizer que não possa vir a explicar. Então, a partir daí, a gente ainda tem, hoje, né, 2020, uma prevalência, né, na ciência, naquilo que é chamado de ciência, da necessidade de quantificar, de materializar, de mostrar objetivamente, o que torna muito difícil compreender as mais amplas expressões do espírito. Porque como é que você vai quantificar a influência espiritual na cura de uma doença, ou na criação dessa doença, se você não consegue tangibilizar o que acontece com um ser humano em relação ao que aconteceu com outro? Agora, né, aqui a gente tem a noção de que a alma está na mente e a mente está no cérebro, que necessariamente é material. Então, quando a gente morrer, o cérebro vai apodrecer junto com todo o resto do nosso corpo. Então, consequentemente, a nossa consciência que estava ali deixa de existir, né? É berço-túmulo, não tem nada além disso, porque depende da matéria e a matéria se desfaz na morte. Então, quando a gente busca compreender algo que vem de antes desse corpo e vai para além desse corpo, a gente precisa integrar fatores que ainda não são comprováveis em laboratório. Mas agora começa, né? E aí, quando a gente traz... se a gente pensar nessa linha do pensamento do espiritismo, né, como a gente chegou no espiritismo, que na realidade de Sócrates a gente tem um grande salto em termos de pensadores, né, obviamente sem excluir Jesus, mas Jesus trouxe um outro aspecto, até chegar aqui em Kardec. Sócrates foi o que mais próximo chegou do que o espiritismo trata como espírito e alma. Jesus tangenciou isso, mas falando por outros caminhos. E depois de Kardec, né, depois do espiritismo, que não é Kardec o autor, a gente tem Emmanuel, a gente tem Joana de Ângeles, a gente tem vários outros espíritos que hoje nos trazem essas novas levas de compreensão sobre aquilo que Jesus disse,
né? Então, Jesus trouxe uma grande quantidade de conhecimento, o Espiritismo vem e complementa a compreensão sem alterar a essência, claro. E depois, esses outros grandes espíritos vêm nos trazer compreensões sobre o Espiritismo. E assim a gente continua caminhando. Mas, enquanto o que hoje a gente chama de ciência, a boa notícia é que a gente já começa a ter uma compreensão da integração da inteligência espiritual nas outras inteligências, do intangível naquilo que antes era considerado impossível de se observar, e a neurologia já fala do ponto de Deus no nosso cérebro, a mediunidade já começa a ser explicada através de uma formação de cristais na glândula pineal. A gente tem um cientista da atualidade, ainda encarnado, que se chama Rupert Sheldrake, que explica os campos morfogenéticos que conectam os grupos, exatamente, cientificamente comprovando que os indivíduos que compõem um grupo são conectados por um campo eletromagnético, né? Kardec trabalhava com eletricidade e magnetismo, não é por acaso. E a gente começa a entender que mesmo aquilo que a ciência chamava de imutável, tudo aquilo que não vem efetivamente das leis de Deus, na realidade é uma pequena amostra de algo que, quando a gente expande, a gente vê evoluir. Então, Rupert Sheldrake, por exemplo, ele brinca dizendo que mesmo aquilo que a ciência considerava como verdades absolutas, a ciência começa a buscar recursos para poder mudar aquilo que antes era dito como imutável, né? Porque é necessário, e esse padrão maior começa a se mostrar. Então, eu sei que meu tempo está acabando, mas eu não queria deixar de ler um trecho do prefácio de um livro de Joana de Ângeles, que se chama Dias Gloriosos. Esse livro é de 1999, psicografado através de Divaldo Franco, e ele diz, né? Os ininterruptos avanços da ciência e da tecnologia a cada dia abrem perspectivas fascinantes para o ser humano e a vida. Cada vez mais amplos, os horizontes do pensamento alcançam dimensões dantes jamais concebidas. A arte e a cultura facultam visões arrebatadoras em torno das possibilidades do desenvolvimento moderno ao alcance de quase todos. Imaginações férteis apresentam incomparáveis recursos para o crescimento do indivíduo e o seu progresso nos diferentes campos do saber e do experienciar. Diminuídas as distâncias na Terra, conquistam-se lentamente os astros mais próximos, qual antes ocorreu com a Lua e agora vem sucedendo com Marte. A informática proporciona o acessar fácil e confortável de informações de toda a natureza com rapidez quase semelhante à do pensamento. Da intimidade do lar, viaja-se por praticamente todo o mundo, mantendo-se comunicação imediata e conseguindo-se de igual modo tudo quanto se desejava mediante os valiosos recursos da comunicação online. Qualquer semelhança com o momento atual, eu digo de 1999 para cá, né? Bom, o materialismo continua campeando nas academias e nos laboratórios de pesquisa, procurando negar o espírito e a sua causalidade, reduzindo o ser humano ao capricho das moléculas e o pensamento aos fatalismos neuronais, que a anópsia cerebral reduz ao nada. A vida, no entanto, surpreende-nos, a todos, pelos seus potenciais inesgotáveis que a mente ainda não pôde penetrar em toda a sua realidade, convidando-nos a reflexões muito profundas em torno dos limites em que nos movimentamos e ante a imponderabilidade das ocorrências que a todos surpreendem a cada dia. Afinal, a ciência não tem sido propriamente criadora de nada. Portanto, tudo aquilo que apresenta, de alguma forma, é cópia imperfeita do que observam os cientistas nos painéis grandiosos da criação. Lentamente, mas com segurança,
Os fatos que antes eram presunçosamente ignorados começam a chamar a atenção de tal forma que outra alternativa não tem havido senão a de examiná-los, estudá-los e concluir pela realidade do fenômeno imortalista, pela pré-existência e sobrevivência do espírito à morte, pela ordem universal criada por Deus e pelo sentido ético-moral de fundamental importância para a existência feliz. Estudiosos e investigadores, igualmente nobres e sinceros, vêm mergulhando a sonda da observação e do experimento no organismo dos fatos, concluindo pelo ser na sua condição de energia pensante, constituído de psicologia e de filosofia específicas fora da matéria, tornando-se, sem que se dê em conta, sacerdotes do espírito. São eles os missionários da fé vibrante dos tempos passados que retornam com o escalpelo da ciência para confirmar a predestinação do ser à glória imortal. Por tudo isso, estes são dias gloriosos. É muito emocionante vivê-los. É muito bonito quando a gente consegue sair de uma visão que só vê a dor do momento para ver a utilidade dessa dor em algo tão maior que nos aguarda. E com isso, eu já passei um pouquinho do tempo. Eu agradeço a todos e nos convido, a mim, inclusive, a continuar evoluindo. Os próximos capítulos virão cada vez melhores e maiores. Obrigada, Gabriela. Foi mesmo muito emocionante essas reflexões que você trouxe. Fez a gente refletir sobre a importância de tudo que está acontecendo de uma forma maior, de uma forma mais ampla. Vamos então agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, a todos esses espíritos que nos envolveram nesse momento, que nos apoiaram, a Maria de Nazaré, com seu manto de luz, que nos traz tanto amor, e com esse sentimento de gratidão pela encarnação atual que estamos vivendo. Pedimos a Deus esse amor puro que nos dê a permissão para encerramento dessa nossa palestra de hoje. Graças a Deus.